jogo na vitória do Real Madrid 3-2 contra o Alavés, um jogo que o Real Madrid estava ganhando com relativa facilidade e tomou 2 gols em 108 segundos no Bernabéu e quase se complica contra o Alavés. O Mbappé saiu de campo já aos 84, 85 minutos, já quase no final do jogo, sentindo a coxa esquerda. Ele passou por exames e foi diagnosticada uma lesão na coxa esquerda. E ele fica afastado dos gramados por cerca de 3 semanas. Isso que quer dizer que ele não joga o derby de domingo, não joga a próxima partida da Champions na semana que vem contra o Lille, lá na França. E o objetivo do Real Madrid é que, somando a próxima semana e as 2 semanas de data FIFA, que ele consiga se recuperar para estar à disposição para o clássico contra o Barcelona, que acontece no final de outubro. Esse passa a ser o objetivo do retorno de Kylian Mbappé. O Mbappé, Clarinha, do setor ofensivo do Real Madrid, e a gente falava muito sobre a possibilidade do Endrick ter sido titular no último jogo, é o único que o Ancelotti escalou como titular em todas as partidas nessa temporada. 8 titularidades em 8 jogos. O Ancelotti rotou o Vinícius, rotou o Rodrigo, fez rodízio na defesa, meio de campo um pouco menos, porque está com menos jogadores à disposição para fazer rotação, mas estranhou que o Mbappé não tivesse descansado nesse jogo contra o Alavés, porque, enfim, o Real Madrid enfrentava o Alavés no Bernabéu, né? E aí acabou que ele deixou o campo e temos mais esta lesão no Real Madrid, uma lesão que vamos ver como é que o Ancelotti vai solucionar para o domingo contra o Atlético de Madrid, porque os últimos 2 jogos do Real Madrid a gente tinha a sensação de que a conexão, a dinâmica do ataque do Real Madrid estava começando a funcionar melhor, né? Que Mbappé, Vinícius e o Rodrigo e Jude Bellingham nessa conversa estavam começando a se conectar melhor e o Real Madrid estava encontrando uma forma de melhorar o seu jogo com essas conexões. E agora perde o Mbappé para esse jogo contra o Atlético, principalmente, né? Porque foi o time que conseguiu vencer venceu o Real Madrid nesse último ano. As 2 últimas derrotas do Real Madrid foram para o Atlético de Madrid. E agora o Ancelotti vai ter que encontrar uma solução para jogar sem o seu artilheiro, porque o Mbappé é o artilheiro do Real Madrid nessa temporada, 7 gols em 8 jogos, Clarinha. Vamos falar um pouquinho sobre como fica esse Real Madrid sem Mbappé, o papel de Endrick nisso, quanto que ele pode ganhar de chance. Só trazer aqui para contextualizar um pouquinho, a Tati falou em 3 semanas, né? O Mbappé na temporada passada não ficou fora de nenhum jogo por lesão. E na temporada 22-23, ele teve 2 lesões bem pequenininhas, em que uma ele ficou 10 dias fora, e aí acho que ele perdeu, acho que foram 2 jogos, e no outro ele ficou fora de um jogo só, em 22-23. Então, assim, nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas, né, ele ficou de fora, acho que só de 3 jogos do PSG por lesão. Temporada passada ele foi bastante administrado na reta final, né? Ficou fora de algumas partidas, quando já tinha avisado que não ficaria no PSG. Mas, assim, nos últimos anos, é a pior, ainda que não seja uma lesão super grave, é a pior lesão em termos de tempo, assim, do Mbappé, que fica fora, então, agora do final de semana, e tem o Lille, e aí tem a data FIFA, né? Então... E o Villarreal, né? E depois a data tem FIFA. Villarreal, tem Atlético, Lille, Villarreal e data FIFA. A sorte é que vem a data FIFA. Porque isso aí vai dar um respiro para ele para voltar, porque logo depois da data FIFA tem 2 jogos grandes contra Dortmund pela Liga dos Campeões e o Barcelona, né? Que acredito que seja o grande jogo no calendário de recuperação do Mbappé. Se ele não estiver pronto para antes contra o Dortmund, dá para administrar, até pelo jogo sendo Bernabéu, né, Tati? E depois para esse grande jogo contra o Barcelona, que se fosse hoje, é um time que vive melhor momento do que o Real Madrid, né? É um melhor começo de temporada do Barcelona do que do Real Madrid. E perder o Mbappé, por mais que não seja um grande baque para o momento do time, acho que o Real Madrid se vira bem sem o Mbappé. Você tem o Endrick, você tem o Arda Güler, você pode ter o Brahim, que eu não sei se está bem fisicamente para jogar. Não está bem fisicamente para jogar. O Ancelotti só tem 3 atacantes nesse momento: Rodrigo, Vinícius e Endrick. O Arda Güler também não está bem, então? Sim, o Arda Güler tá, mas ele não é considerado atacante. Ele tá entre o meio e o ataque.
mas pode jogar ali também. Porque acho que contra o Atlético é um jogo traiçoeiro, porém, não sei até que ponto o Mbappé faça tanta falta assim. Acho que o grande problema da lesão do Mbappé é interromper esse processo de adaptação e entrosamento. Exato. Né? Porque voltar o Mbappé para o Barcelona é uma ótima notícia, mas seria muito melhor se pudesse chegar um Mbappé já mais azeitado com essa equipe para o grande jogo contra o Barcelona, né? Então acho que o grande problema é esse, é interromper um processo que parecia em evolução. Tati, cuidado aí com seus pertences, por favor. Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque a gente está falando justamente de uma equipe que o grande desafio dessa temporada, por melhor que seja o Mbappé, é encaixar o Mbappé numa equipe que já vinha de uma grande temporada, já vinha do principal título da Europa e precisava encaixar um jogador que não tinha um lugar já vago, né? Porque o Real Madrid poderia ter vencido a Liga dos Campeões, mas a gente poderia dizer, mas falta um 9. Ok. Não chegou um 9. Chegou um jogador que precisa ser adaptado ao que a gente já tinha no Real Madrid. Então, eu acho que mais do que sentir falta do gol do Mbappé, que aí pode vir com o Rodrigo, pode vir com o Vini, pode vir com o Endrick, é atrapalhar o processo de evolução do trio, do quarteto, que seja, no Real Madrid. Esse, para mim, é o pior problema. Aí, imagina, ele volta contra o Barcelona, beleza, mas não está acertado ainda. Não é que ele volta para algo que já estava bom, era algo que ainda estava trabalhando, né? E alguma chance, Tati, dele voltar para 2 atacantes? Essa é a minha dúvida, né? A grande... Não, João, eu não vou sair daqui porque não tenho pra onde ir, amigo. É aí o que tem. A grande dúvida é que só que vem o vento e para. Explanou! A grande dúvida, Fred, é saber o que o Ancelotti vai fazer na ausência do Mbappé. Porque ele estava na tendência de fazer esse Real Madrid jogar mais no 4-3-3 do que no 4-4-2, digamos assim, que ele botou na temporada passada com o Bellingham, digamos que flutuando entre o ataque e o meio de campo, né? E agora é saber, será que o Ancelotti volta a esse sistema ou será que o Ancelotti vai manter o 4-3-3, por exemplo, colocando o Endrick na função de centroavante ou o Arda Güler para a direita e o Rodrigo de falso 9, né? Essa agora passa a ser a grande dúvida. E dentro dessa grande dúvida, dentro dessa equação, entra o Camavinga, né? Que está voltando de lesão. Por quê? Porque se o Camavinga estivesse 100%, talvez o Ancelotti dissesse, eu não tenho o Mbappé, eu entro com o Camavinga, mantenho 4 meio-campistas no time e vou com o Vinícius e o Rodrigo e o Bellingham na função da temporada passada. Mas o Camavinga hoje voltou aos treinamentos, eu não sei se ele vai estar 100% para entrar em campo contra o Atlético de Madrid, que é um time muito físico, que ele vai precisar dos jogadores, se não no 100%, muito mais próximo disso. Então, fica a dúvida agora de saber o que o Ancelotti vai fazer. Se ele vai manter o esquema que ele estava jogando nos últimos jogos, sem o Mbappé entrando, em teoria, o Endrick, né, que seria o jogador que poderia entrar por ali, ou o Arda Güler na direita e o Rodrigo de falso 9, ou se ele vai voltar atrás e voltar para a temporada passada. Então, agora essa é a grande dúvida do que o Ancelotti vai fazer. Até porque não era um esquema que estava unânime, né, Tati? Era um esquema que estava gerando algumas dúvidas. E por mais que você coloque o Endrick de titular no primeiro momento, foi o que você falou, não tem outro atacante. Então, quando for fazer alguma substituição, seja entrando o Camavinga, seja entrando o Arda Güler, já vai sair do 4-3-3. Por mais que o Rodrigo venha para ser falso 9, já não temos mais o 4-3-3. Então, em algum momento da partida, seja começando ou no segundo tempo para mudar a estratégia, para ficar mais defensivo, ou para mudar a mecânica de jogo, vai voltar ao esquema da temporada passada, provavelmente. Seja com o Bellingham chegando mais na frente ou com o Arda Güler pela direita, como você falou, e tendo o Rodrigo centralizado. Então, assim, vão ser 5 partidas aí sem Mbappé, né, provavelmente, ou 4, né, 4 tirando 3, mais a partida contra o Dortmund lá, talvez, né. 4 partidas, então, que podem acabar mudando o rumo do Real Madrid na temporada, já que não estava tão bem, surgiu a oportunidade aqui pra gente mudar isso. O pior é, tipo assim, vai que dá certo, aí o Mbappé volta, aí tem que mudar tudo de novo. Essa é a questão. Essa é a questão. Mas, assim, ele não tem opções para simular o Mbappé e só trocar o jogador, né? Ele não tem como fazer isso pelas opções. Não, ele
Ele não tem, assim, ele vai ter que tomar uma decisão se ele troca um atacante por um atacante ou se ele tira um atacante e coloca o meio-campista. E aí volta para a temporada passada. Porque, assim, querendo ou não, o tempo sem o Mbappé vai ser o tempo sem o Mbappé. Depois, quando voltar, vai ter que entrar no processo de novo, né? Mas, assim, eu acho que o Ancelotti não devia ter arriscado com o Mbappé no último jogo. Essa que é a verdade. Esse Ele ponto. não tinha porquê. Ele não tinha por que colocar o Mbappé no jogo contra o Alavés. Um jogo que o Real Madrid enfrentava um time que meio de tabela do Campeonato Espanhol dentro do Bernabéu. Ele tinha motivos suficientes para reservar o Mbappé. Ele não quis fazer isso e agora ele se coloca nessa situação. Então, mas para preservar a adaptação do Mbappé, eu acredito que ele vá com o Endrick, porque num primeiro momento tentar manter o esquema, não, porque assim, Então, depois quando volta o Mbappé, você vai ter que desconfigurar tudo de novo, porque ele tem que voltar, porque é o Mbappé. Então, mas o grande ponto, manter o esquema com o Endrick. Eu também acho, porém, o mais importante nesse momento é ganhar o jogo contra o Atlético de Madrid, né? Não, E é o imperativo. E aí, qual que é a melhor estratégia para você ganhar o jogo contra o Atlético de Madrid? E caso o Endrick seja titular e não consiga furar a defesa do Atlético de Madrid, você não tem ninguém no banco para te dar mais sensação de ofensividade. Uhum. Então, talvez guardar o Endrick para o segundo tempo possa ser um trunfo até psicológico ali e tudo mais. Mas antes dessa questão psicológica, tem a questão do Real Madrid funcionar melhor, voltando para o que estava acostumado a fazer e foi cantando na temporada passada, do que tentar manter a estrutura sem o Mbappé e com o Endrick, que por melhor que esteja entrando, é um jogo talvez muito grande para ele já ser titular assim de cara, Tati. Não sei se você concorda. Sim, e tem o ponto da hierarquia, né? Que o Ancelotti é um cara que ele respeita muito a hierarquia, né? Então, eu tendo a acreditar que se o Camavinga não tivesse 100%, se o Camavinga tivesse 100%, entrava o Camavinga, era 4-4-2 e não tinha nenhuma discussão. Eu acho que se o Camavinga não tá 100%, eu acho que ou ele vai com o Modric no meio de campo, colocando Modric, Tchouaméni fazendo dupla de volantes e abrindo o Valverde pela direita, o Bellingham pela esquerda, o Vinícius e o Rodrigo, ou ele vai assim, ou ele coloca o Arda Güler pela direita, o Rodrigo centralizado, o Vinícius, e aí mantém Tchouaméni, Fede Valverde e Bellingham de meio campista. Eu acho que essas são as opções que o Ancelotti tem na cabeça dele. Por quê? Se ele não colocou o Endrick de titular contra o Alavés no Bernabéu, vocês acham que ele vai dar a primeira titularidade para um menino de 18 anos no jogo contra o Atlético de Madrid no Metropolitano, com toda a carga que vai ter esse jogo, com todas as batalhas campais que estão se formando nos derbys de Madrid no Metropolitano? Eu acho que ele não vai fazer isso. Assim, eu apostava que se o Endrick fosse titular em algum jogo, seria contra o Alavés no Bernabéu. Eu acho que agora, ou contra o Villarreal na semana que vem, mas eu não acho que no derby ele vá colocar o Endrick, até porque é isso, assim, é um derby, é um jogo que tem muita coisa envolvida, que nos últimos anos, como eu disse, virou uma batalha campal, então, assim, eu acho que ele vai ir pelo seguro, pelos os caras da hierarquia, que ele já sabe como vão atuar e tal. Então, eu imagino que vai ser isso. Ou o mais provável, o Modric no meio de campo, 4-4-2, ou então ele coloca o Arda Güler, que em termos de hierarquia, de entrar no time titular, está na frente do Endrick pela última temporada, né? E por ser um jogador que também está ganhando minutos agora. Então, acho que mais ou menos é por aí.